Ei, nefrolindas e nefrolindos, bom dia! Esse ar aí de timidez que vocês repararam na última gravação é só pelo pequeno motivo de mudança de ambiente de gravação, como é que as coisas podem impactar, né? Mas eu vou perdendo a vergonha, se o pessoal chegar aqui e observar, relevem. Todo passo diferente traz esse arzinho gostoso aí de principiante, de novidade. Bem, a pedido de vocês, hoje eu venho trazer sobre o tema de nefropatia membranosa, que é uma condição, uma das principais condições que levam à síndrome nefrótica, com perda importante de proteína na urina, em adultos aí de meia idade, entre 40 e 50 anos, que não sejam diabéticos. Então vem comigo descobrir o que é essa doença, como investigar e quais os tratamentos. A nefropatia membranosa, ela pode ser uma condição intrinsecamente sem uma causa específica, a isso damos o nome de nefropatia membranosa primária, ou ela pode ser consequência de uma outra doença. E aí a gente chama de nefropatia membranosa secundária. E ela pode ser secundária ao quê? Há medicamentos, dentre eles o principal é o anti-inflamatório, mas também em consequência de doenças autoimunes, dentre elas a principal, o lúpus. Condições infecciosas, tipo hepatite B, sífilis, também podem gerar nefropatia membranosa secundária. E não menos tumores, tá? Principalmente tumores que a gente chama de órgãos sólidos. Pulmão, próstata, mama, tumor de trato gastrointestinal e até mesmo tumor ginecológico, tá? A nefropatia membranosa, seja ela a primária ou a secundária, ela acontece em razão de uma imunoglobulina, um anticorpo seu, que reage contra uma célula que chama podócito. E aí, alguma partezinha ali desse podócito, esse seu anticorpo acha estranho e começa a atacar esse podócito, gerando uma inflamaçãozinha ali local. E com essa desestruturação desse podócito, dessa célula, você vai perder proteína na urina e, numa forma de proteção do organismo, a membrana basal glomerular, que fica ali pertinho do podócito, ela começa a aumentar de tamanho, ficar mais espessa, mais grossa, e por isso o nome de nefropatia membranosa, de membrana grossa. Na situação da membranosa primária, o que acontece é que um anticorpo seu, ele começa a atacar uma parte específica do podócito, um receptor que chama PLA2R. Já na membranosa secundária, o que acontece, por exemplo, numa condição de um tumor ou de uma infecção por um vírus, é que partezinha desse tumor ou desse vírus se implanta ali perto daquele podócito ou no podócito, e aí o anticorpo começa a reagir contra essa parte estranha que está ali. Outra situação na membranosa secundária, por exemplo, do lúpus, é que nós temos já na circulação sanguínea o anticorpo conjugado com essa parte estranha, que é um antígeno, e aí essa estrutura conjunta se implanta ali próximo ao podócito. O diagnóstico definitivo, assim, da nefropatia membranosa, ele vem a partir da biópsia renal. Só que é observado o mesmo padrão de uma membrana basal grossa e espessa, tanto na membranosa primária quanto na membranosa secundária. Então, para diferenciarmos essas duas situações, nós precisamos então recorrer a algumas ferramentas. Dentro desse arsenal de investigação, a gente pode contar com uma pesquisa de um anticorpo específico, que é o anti-PLA2R, que é um anticorpo que ataca aquele receptor do podócito que eu falei, que é o PLA2R.
esse anticorpo anti-PLA2R, ele não é totalmente específico para a nefropatia membranosa primária, mas ele tende a ocorrer em até 70, 80% dos casos da membranosa primária, tá? E ele pode ser tanto dosado no sangue quanto analisado na biópsia renal. O do sangue tem, inclusive, um auxílio aí no segmento do tratamento para avaliar a questão da biópsia, e até em alguns casos específicos a gente pode, na soma aí de resultados e da clínica do paciente, não biopsiar conforme um anti-PLA2R o resultado vier positivo, tá? Uma dúvida que sempre paira é quando investigar o câncer diante de um resultado de uma biópsia positiva demonstrando aí a nefropatia membranosa. Então, aquele paciente de mais idade, aí acima de 60, 65 anos, com alguns achados atípicos na biópsia, uma biópsia mostrando uma inflamação mais importante que não é esperada, o anticorpo na membranosa primária tende a ser um subtipo que a gente chama de IgG4. Caso não seja IgG4, é outro indício de que pode ser uma membranosa secundária. Desculpa. E, além disso, um paciente com fatores de risco, né? Um paciente tabagista com anemia, que tenha tido também um passado de câncer. E aí, outras situações mais particularizadas mesmo. E é curioso, gente, que a membranosa, por causa do câncer, que a gente chama paraneoplásica, ela pode inclusive acontecer antes do câncer, meses, anos antes do câncer, tá? Então, aquele paciente que às vezes você está encucado de poder ser uma paraneoplásica, é você ficar rastreando, acompanhando, né? Até mesmo por anos ficar atento a essa possibilidade. Agora partindo para o tratamento, né, da membranosa. Para o controle da proteinúria, a gente vai recorrer àqueles medicamentos antiproteinúricos da classe dos IECAs e dos BRAs. Pode haver a condição, né, de um distúrbio de colesterol mais importante, algum fenômeno de trombose na perna, ou embolia pulmonar que exija também anticoagulação. A membranosa é uma das glomerulopatias de maior risco trombótico, tá? E aí, a gente analisando aí função renal, o grau de proteinúria, mesmo após o uso desses medicamentos antiproteinúricos, e o valor e a tendência de evolução do anti-PLA2R do sangue, a gente pode classificar o paciente em muito alto risco, médio risco ou baixo risco. E conforme isso, risco para a progressão de doença renal crônica, tá? Nos pacientes de maior risco, a gente tende a ser mais agressivo no tratamento com o uso de imunossupressores. Já no paciente baixo risco, a gente fica com essas medidas gerais, né? E acompanhando de perto, já que a chance, inclusive, de regressão, de remissão completa desses pacientes é muito boa, mesmo sem o tratamento com imunossupressores, tá? Nesses casos, eu acabei esquecendo de falar, nos casos de paciente inchado, é fundamental ainda o controle desse edema, né? Às vezes com diuréticos e com restrição também de sal na dieta. Do tratamento da membranosa secundária, além dessas medidas gerais, focar no tratamento dessa causa. Tratar a hepatite B, o sífilis, interromper anti-inflamatório e tratamento do câncer, tá bom? Caixinha de perguntas aí no final, mande suas dúvidas. Tem algumas perguntas, gente, que eu acabo respondendo a pessoa direto no direct,
por eu até achar que não dá pra pessoa ficar esperando tanto tempo por uma resposta, às vezes algo mais urgente, tá certo? É isso. Não deixem de vir aqui me visitar na Nefroclínicas, na minha casinha nova. Estou aqui às terças e quintas na hemodiálise e em atendimentos também de consultório, tá? Depois da caixinha de perguntas, vou lançar aqui minha agenda e os convênios atendidos, tá bom? E sempre no particular também, né, gente? Beijo enorme. Tchau, tchau.